responsabilidade e use o nosso cupom RICJP para o seu primeiro depósito, assim você ganha 20% de bônus na KTO.com. Rápido intervalo, voltamos já, mas seguiremos com a nossa live aqui durante o intervalo. Participe com a gente. Você está ouvindo Bate e Pronto, Curitiba. Continue conectado com a gente no Instagram, @Jovem Pan News Curitiba, no site jovempan.com.br, na TV Jovem Pan e no rádio em 107.1. Jovem Pan News Curitiba, a rede da informação. Muito bem, estamos com a nossa live aqui no nosso intervalo no YouTube da Jovem Pan, Grupo RIC. Vamos dar uma olhadinha aqui nas participações, né? Tem muita gente com a gente aqui. O Cristiano Fernandes, está chovendo aqui em Prudentópolis. E aí, aqui também tá um frio danado aqui em Curitiba. Tá, né? Chovendo aí? Aqui tá chovendo. O Galo perdeu pro aviãozinho, né? Que foi, teve um meme lá, o cara chutou um pilar lá no Allianz Parque. E aí os caras tiraram o pilar numa edição de Photoshop e puseram o avião da Leila, e o cara dá uma pesada no avião e cai, né? O torcedor. É impressionante, né? A internet é muito boa. O João Vitor, o VAR tá deixando muito o juiz só cumprindo a tabela dentro do jogo. A questão é que a arbitragem e VAR querem ser mais protagonistas do que os times que estão em campo, né? O Roberto Chuca, mas a expulsão direta do Thiago foi justa? Ele foi expulso por reclamação, né? E o árbitro, e foi depois do jogo, né? Tanto ele quanto o Reginaldo Nascimento, né? Eles foram expulsos por reclamação e... Não, o do Thiago também não foi depois do jogo. Ele foi durante o jogo, foi, né? Durante foi também. No finalzinho. E tanto que até a reclamação foi de que quem... É que ele foi reclamar depois de novo lá com o árbitro. Ele foi reclamar depois que acabou o jogo, né? Que ele não podia, né? Ele tinha que estar no vestiário, né? Quando foi expulso. Quem mandou dar cartão amarelo foi o Bandeira, e o Paulo Roberto Alves Júnior, quarto árbitro, mandou o árbitro expulsar o Thiago. O que era o quarto árbitro no jogo, né? O Paulinho Alves. Dedurou, né? Dedurou. Nem foi empurrão tipo o árbitro no Daverson na final da Libertadores, né? Encostou nas costas assim, ele caiu. Pois é, vamos voltar pra rádio então. Esta é a Jovem Pan News Curitiba. Te informando 24 horas no site jovempan.com.br. Nas redes sociais, Instagram e Facebook. Na TV Jovem Pan e no rádio em 107.1. Jovem Pan News Curitiba. A rede da informação. A melhor resenha do rádio. Bate Pronto Curitiba. Em Curitiba, 12:37, este é o Bate Pronto aqui na Jovem Pan News, em nome do consórcio Servopa. Sua próxima conquista começa aqui, e KTO.com, onde a diversão acontece. Qual time brasileiro decepcionou mais na Libertadores nestas oitavas? Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Flamengo foram eliminados. A gente quer saber qual dos três aí você achou que decepcionou mais. Por enquanto, na nossa votação, o Flamengo está prevalecendo com 60% dos votos, 32% para o Atlético Paranaense e 8% para o Atlético Mineiro. Bem, ontem nós tivemos então mais jogos fechando as oitavas de final da Libertadores da América. Tivemos a vitória do Racing sobre o Atlético Nacional lá de Medellín por 3-0. Na ida, o Atlético Nacional havia vencido por 4-2. Podia perder até por um gol de diferença para se classificar, por 2 gols de diferença para decidir nos pênaltis, mas acabou tomando, foi logo 3-0 e tchau, né? 3-0 e derrubou a banca. Então meu Deus, minha e do Vincenzo. Estou isolada na liderança do duelo. Até achei que o Atlético ia segurar essa vaga aí, né? Com a vantagem grande. Chegou com uma vantagem igual a do Bolívar, né? 2 de diferença. 2 de diferença. Né? E o Flamengo. Mas o Racing é chato, viu? E o Flamengo perdeu lá pro Olímpia, né? Fez o gol no começo do jogo, tomou a virada.
3 gols de escanteio, bola parada, né? Bola aérea, né? Bola aérea, O né? segundo- Não, o segundo... teve um que Não, o segundo foi. Flamengo tomou a virada e Só eu o tomei a primeiro que virada. não foi que não bola foi isso. parada, né? Foi O jogada. segundo, mas o segundo foi bizarro. Flamengo tomou a virada e eu tomei a virada no duelo com Mas a eu Janaína. avisei, né? gente. Que o Olímpia ia ganhar o jogo, né? Pela Vocês- primeira vez, Janaína Eu Castilho avisei não isso acreditaram. ontem. está na frente Isso do ia duelo. Pela acontecer. primeira vez. Olímpia e América Mineiro, eu avisei que iam classificar, né? O São Paulo é que eu achava que o São Lourenço ia fazer mais frente aí, mas foi fácil pro São Paulo. Mas você errou o Atlético Nacional também. Também. Pela vantagem, achei que o Atlético Nacional... Não, nem tudo são vitórias. Ele Calma chega, aí. exatamente. Ele chega aqui pagando Mas aí a de culpa foi acertador. mais do Atlético Nacional do que minha, porque eu fiz a minha parte. O Atlético Nacional e o São Lourenço é que não fizeram as E o partes Flamengo que deles. não fez a parte dele, Senhor no caso da Brincalhão TT, né? Linhares Júnior. Bem, o Everton Ribeiro, né, jogador do Flamengo, falou ontem sobre a eliminação da equipe, né, após a derrota por 3-1 lá no Paraguai. A gente tem aí então a entrevista do Everton Ribeiro lá do Jovem Pan Esportes. Tem que estar bravo mesmo, chateado, nervoso com a gente, mas a gente sempre deixou tudo em campo. Já passamos por vitórias, derrotas aqui, esse mesmo grupo, nunca deixamos de correr por eles. O orçamento é maior, mas o que importa é dentro de campo. Se a gente 11 contra 11, se a gente não jogar, não conseguir dominar a partida da nossa maneira, se não conseguir fazer um jogo que nos beneficia. A equipe deles era mais forte fisicamente, tinha um jeito de jogar e conseguiram impor isso dentro da casa deles. Tiveram uma proposta de jogo que nos neutralizou no primeiro jogo e eles tinham confiança no jogo deles em casa e conseguiram fazer. Ele se referiu ao resultado de 1-0 na ida, né? E ficou muito claro no semblante dos jogadores no Maracanã do espírito que foi pro Paraguai, né? O time do Flamengo, apesar de ter vencido por 1-0, saiu muito abatido do jogo do Maracanã, né? Fez um primeiro tempo muito ruim. Sofreu muito pra fazer esse 1-0, Flamengo inclusive. Só que me incomoda mais ter feito 1-0 no Paraguai e ter levado a virada, né? Da maneira que foi, né? Meteu o placar perigoso, né? No agregado, 2-0. Não, se pelo menos tivesse né? feito 2-0 no Paraguai e tomado 3-2, tava bom, porque daí 2-0 a KTO tem um ganho antecipado. Daí não dava nada. A TT tá pensando no... Gente, minha vida é só frustrada. palpite. Não, eu Mas tô. o time do Sampaoli parece que ele não tem um padrão, né? É um time que, quando encara assim adversários que vêm com uma proposta mais agressiva, mais ofensiva, ele não consegue reagir. E parecia um time sem alma mesmo, né? Porque o Flamengo, poxa, tem torcida no país inteiro. É um time que tem por essa característica ser mais fervoroso, de ter o orgulho pela camisa, de brigar, de disputar o tempo inteiro, e parece que isso não entrou em campo nesse jogo, né? Muitas falhas ali na bola aérea defensiva, muita desorganização e passividade mesmo, essa dificuldade de reagir diante da reação do Olímpia, né? Quando o Olímpia começou ali a engrenar no jogo, fazer os gols, parece que o Flamengo se sentiu desestabilizado. Então é um time que, claro, o torcedor tem todo, dentro dos limites, obviamente, né? De reclamar, de estar chateado, porque parece que não viu aquele Flamengo que prega toda uma identidade, né? De luta, de orgulho, né? Como o pessoal do Olímpia ficou usando ali, inclusive como motivação para os jogadores, as brincadeiras quando caiu o Olímpia para o Flamengo, realmente acaba ficando com essa sensação de vexame depois de uma eliminação como essa, porque assim, tinha condições pelo elenco que tem, né? Financeiramente, pelo investimento que faz, de ter conseguido passar. E até para você comentar, o Felipe Luiz, depois da partida, ele deu entrevista e falou exatamente da perda do DNA do Flamengo. Cara, ontem... E da fragilidade emocional do time. Ontem o Felipe Luiz e o Davi Luiz foram muito mal. Aliás, a torcida pediu a saída dos dois, né? Nos Cara, porque protestos. assim, o Davi Luiz... E do Pedro também. Ele tá mal. Ele faz jogos bons no Brasil e tal, muito por imposição, talvez, da pessoa que é o Davi Luiz, de quem o que ele já conquistou na carreira, mas ele tá mal. O Felipe Luiz, ele não consegue organizar bem o time.
Ele ajuda muito nisso, na organização dentro de campo. Mas é uma avenida. Então o Flamengo tá num momento assim que a situação é complicada, ainda mais com um elenco desse. A situação do Sampaoli começa a ficar um pouco complicada, né? E eu acho que de forma geral, claro que porque os jogadores também têm essa responsabilidade, precisam assumir essa bronca. Mas é que é muito diferente de uma semana para outra praticamente. Pô, o Flamengo que venceu o Grêmio por 2-0, dominando o jogo praticamente inteiro na Copa do Brasil, foi um Flamengo muito diferente do Flamengo de ontem. No sentido de atitude mesmo, da forma de jogar. E ontem o Flamengo foi apático, engolido pelo Olímpia. Apático é uma boa palavra, foi engolido. E o Sampaoli foi expulso, né? Ele já tinha um auxiliar dele sido expulso antes, depois antes, no começo do jogo. Daí ele foi expulso e aí o Christian Aran, que é o outro auxiliar do Sampaoli, que deve usar o mesmo esquema aí que você falou, né? Tira o treinador de goleiro e bota um segundo auxiliar. E ele foi o cara que deu a entrevista coletiva, né, no pós-jogo do Flamengo, e vamos ver o que ele explicou aí dessa derrota do Flamengo, que estava ganhando por 1-0 e tomou 3-1. A gente tentou fazer o melhor possível para o time e não resultou. Simplesmente isso. Não tem que ver com uma decisão minha que circunstancialmente estava al mando do time. Tem que ver com uma decisão grupal da comissão que sempre fala, repito. Hoje as coisas não saíram como a gente queria. Como falou Everton, tem muito jogo ainda no Brasileirão, a gente tem que descontar essa vantagem. Então tá aí, né? Ele foi o encarregado de dar as explicações, né? Porque o Sampaoli já estava expulso e tal. Eu preciso fazer um comentário. Pô, fique à vontade. Todo mundo da comissão do Sampaoli é igual, né? Isso aí parece o preparador que bateu no Pedro, né? Então, exatamente. E os dois parecem um pouco o Sampaoli. Será que é ele mesmo? Parece ele foi embora mesmo. E tal, né? Mudou de nome e tal. Padrão capilar. Isso não é uma sacanagem por todos serem carecas, tá? Mas é que esse auxiliar e o preparador físico, os dois tinham bigode. Mesma cara, tal, né? O Sampaoli também com essa cara mesmo de mal, estilão, de bravo, né? Careca. A diferença é que o Sampaoli é mais chamativo, entre aspas, porque ele tem as tatuagens nos braços, né? Daí aí aparece bastante ali, dá pra ver que ele é diferente dos outros. É tudo igual, cara. E na chegada do time no Rio de Janeiro, na madrugada de hoje, né? Muito protesto dos torcedores do Flamengo. A polícia teve trabalho, inclusive teve que usar spray de pimenta para tirar os torcedores que estavam sentados no asfalto. A gente tem imagens aí, vamos inclusive ouvir aí os protestos para quem tá no YouTube. Tem as imagens para você que está ouvindo a rádio, a gente tem o áudio aí dos protestos, né, xingamentos dos torcedores do Flamengo aos jogadores no desembarque da equipe lá no Rio de Janeiro nesta madrugada. Deu um trabalho danado para a polícia, né? Esse desembarque aí da equipe do Flamengo. Tem aí já o Flazoeiro aí, o meu amigo Tarcísio Bart. A gente tem o vídeo que tá viralizando aí, que é do Flazoeiro. Ele é um influencer, né? Do Flamengo e tal. E tá todo mundo colocando esse vídeo quando foi feito o sorteio, né? E saiu lá pro Flamengo o Olímpia como adversário. Sim. Mas foi mais ou menos essa é a tradução da reação de todos os torcedores do Flamengo com a escolha do adversário. Vamos ouvir aí a comemoração do Flazoeiro. Olímpia, Palmeiras e Galo. Atlético Paranaense na altitude. Pegamos Olímpia, garoto. Flamengo e Olímpia nas oitavas da Libertadores. Eu não acredito. Pegamos Olímpia. Sensacional, sensacional. Graças a Deus. Sensacional. Tá aí. Graças a Deus. Palmeiras e Atlético Mineiro. Graças a Deus. Espetacular. Espetacular. Pegamos Olímpia, galera. Vai dar tudo certo. Graças a Deus. Só que não, né? Esse é o vídeo de antes, né? Tem um depois, não. Ele tá offline. Claro offline. Offline. Deve estar com o celular desligado essas horas.
Pois é, e eu até tenho aqui eu vou procurar aqui, eu tenho o tweet do Olímpia, né? O Olímpia usou essa fala aí, né? Esse pegamos o Olímpia. É aquela história, né? O Flamengo se deu mal, né? Vamos ver aqui se eu acho aqui o tweet do Olímpia, que eu vou mandar pro Tarcísio pra gente colocar, porque o Flamengo subestimou o Olímpia, né? Essa que é a grande verdade, não foi não? Salto alto e essas coisas assim. Eu acho que assim, até essa reação que você citou dos jogadores no primeiro jogo mesmo, né? No jogo de ida, no 1-0, mostrou muito do que acabou se tornando o jogo, né? Porque acho que os jogadores entraram pra subestimar e não ontem. Talvez na série no geral, né? Das oitavas de final. O duelo, né? O duelo, exatamente. Porque sai com aquele 1-0 no Maracanã, um placar que você fala, rapaz, a gente devia ter feito muito mais. A gente não conseguiu, mas a gente devia. Né? E não tô dizendo que o Olímpia não jogou bem o primeiro jogo, mas o Flamengo jogou muito mal. E por isso também essa situação toda de simplesmente perder talvez essa série, né? Eu acho que o Flamengo é um time que no América do Sul inteira tem o maior investimento, né? Só que no futebol isso não diz muito. É imprevisível, né? Porque senão a gente acertava assim, todos os palpites. Senão, né? O Flamengo era campeão de tudo, ganhando de todo mundo, todo jogo. Né? E pô, o Flamengo tem um elenco absurdo. O Giancarlo Vieira dizendo aqui que o juiz não ajudou e o Flamídia perdeu. Galera feliz, né? Quem não é flamenguista tá comemorando aí a eliminação. Eu acho que o Flamengo talvez até no primeiro jogo não deu talvez o seu 100%, subestimando a capacidade do adversário. Sim. E mesmo indo pra lá com um placar perigoso, né? Achava que o Olímpia não ia conseguir reverter. E quando o Olímpia começou com aquela reação, né, de aproveitar ali essas falhas defensivas, o Flamengo se sentiu acuado, né, e não demonstrou aquilo que se prega ser, né, que é um time aguerrido, um time que luta ali até o fim. Essa passividade eu acho que acabou irritando ainda mais a torcida, né? A torcida que recebeu os jogadores ali durante a madrugada, né? Eles que voltaram durante a madrugada pro Rio de Janeiro, no Galeão. E certamente são algumas dezenas de torcedores, mas torcedores que achavam que essa classificação ela era certa, né? Poderia talvez na próxima fase pegar um adversário mais complicado, encarar aí um Fluminense, né? Galera já tava comprando ingresso pro Fla-Flu. Duelo mais quente, né? Porque confronto brasileiro sempre é mais complicado, assim, teoricamente, né? Porque tem toda uma rivalidade ali. Mas eu acho que esse confronto foi um balde de água fria diante das pretensões do time, né? Exatamente. Pois é, 12h51, o Flamengo então está eliminado, acabou aí o sonho do título, né? Inclusive a revolta grande da torcida do Flamengo é porque havia a possibilidade do Flamengo decidir no Maracanã, né? Que seria essa é a segunda vez que vai ter final da Libertadores no Maracanã. E o torcedor do Flamengo está muito revoltado porque seria épico o Flamengo poder decidir em casa diante da torcida, né? E essa oportunidade foi desperdiçada aí pelo time. Essa oportunidade foi dada ao Fluminense agora. Fluminense e Palmeiras na final. Você aposta nessa aí? Vai cravar já? Aposto nessa. Eu acho que o Boca vai chegar nessa final aí, viu? Acho que o Boca não passa do Palmeiras. Então, os confrontos das quartas: Boca Juniors e Racing. Tem história, né? Boca e Palmeiras aí, né? Deportivo Pereira e Palmeiras, Bolívar Internacional e Fluminense e Olímpia. Essa eliminação do Flamengo acho que motivou quem ficou, né? Com certeza. Não é bem esse assim, jogo né? do Palmeiras e aí. E quem saiu também, né? Porque os torcedores do Atlético também comemoraram a eliminação do Flamengo ontem. De um lado a gente tem então o Bolívar e o Internacional,
o Fluminense e o Olímpia. Daí sai uma semifinal. Do outro lado, Boca e Racing, 2 argentinos, né? E o Deportivo Pereira, que é um time que está surpreendendo, né? A grande surpresa dessa edição da Libertadores, tirou lá o Independiente del Valle, que é o time que foi campeão da Sul-Americana no ano passado, né? Ganhou do São Paulo, né? E vai pegar o Palmeiras, né? Um jogo, Deportivo Pereira é lá da Colômbia e tem altitude, né? Onde joga o Deportivo Pereira. Então, é um fator também que o Palmeiras vai ter que enfrentar aí na próxima fase. Pela Copa Sul-Americana, pra gente encerrar esse bloco aqui do Bate-Pronto, a gente teve a vitória do São Paulo sobre o San Lorenzo por 2-0 no Morumbi. Acertei o Bragantino e o América 3-3. O jogo foi lá no campo do Corinthians, né? Na Arena em Itaquera, porque o Nabizão não tem a capacidade de 20 mil lugares, né? Para essa fase, e por isso o Bragantino foi obrigado a escolher um outro estádio, escolheu ali o Itaquerão, que é o estádio mais perto de Bragança Paulista, né? Porque pela distância ali. Errei essa, hein? 3-3 e nos pênaltis o América, eu avisei que o América ia classificar, né? E a LDU acabou perdendo em casa, tinha ganhado o jogo lá no Chile, né, do Ñublense, perdeu de 3-2, mas se classificou nos pênaltis, então está na próxima fase. Vai pegar o São Paulo. São Paulo que voltou a vencer depois de 5 jogos, né? Uma sequência ruim aí, vai motivado para a Copa do Brasil. América e Fortaleza, né? O que é o adversário do Corinthians? Estudiantes de La Plata. Se quiser passar, vai ter que fazer o dever de casa, né? Estudiantes, né? Aquela piada velha. Esse jogo do LDU e Ñublense... A torcida lá paga meia entrada, né? Porque são todos estudiantes. Todos estudiantes. LDU e Ñublense, o LDU fez o gol da classificação nos acréscimos, tomou o gol na sequência, foi pros pênaltis, mas acabou passando. LDU do Paulo Guerreiro. E o Bragantino e América também, finalzinho, um gol de pênalti do América, e teve substituição de goleiro no intervalo. Porque o Matheus Pazinato, ele saiu jogando errado, tentou dominar a bola, o Sorriso antecipou e fez o gol, 1-0 pro Bragantino. Que lambança, né, aliás, e aí o técnico interino do América falou, não, vou substituir o goleiro, vai entrar o Cavicchioli. O Cavicchioli brigou na presença do presidente do América, inclusive no vestiário, pra não substituir o goleiro, né, o titular, pra ele entrar. E ele acabou entrando, foi convencido, entrou tudo mais, depois ele pediu desculpas. Então, uma situação totalmente inusitada nesse Bragantino e América, e o Cavicchioli acabou sendo o herói, né? Pegou 2 pênaltis e o América Mineiro tá nas quartas de final da Sul-Americana. Decepção com o Bragantino. E a gente tem aí o Dorival Júnior, né? Também falou a Jovem Pan Esportes sobre essa classificação do São Paulo ontem lá no Morumbi. São 2 equipes que se conhecem, se respeitam, sabem das suas características, estudam, conhecemos todos os movimentos do Corinthians, como eles nos conhecem. Eu acho que nós faremos novamente um jogo muito disputado, agressivo, como foi o jogo de hoje. As 2 equipes buscando a todo momento, né, neutralizarem possíveis movimentos de ataque. Ele falou também já do confronto de quarta-feira, né? Projetando aí a decisão na semifinal da Copa do Brasil. Quarta-feira que vem tem Corinthians e São Paulo. São Paulo e Corinthians, o jogo vai ser no Morumbi, foi 1-0 pro Corinthians na ida. São Paulo vai ter que fazer uma virada como fez contra o São Lourenço, né? E esse resultado anima, né, o São Paulo nessa perspectiva aí de que mostrar que é possível inverter uma vantagem do adversário, como aconteceu com o time argentino nesta fase da Copa Sul-Americana. Muito bem, 12h57 minutos. O São Paulo assim dá uma reabilitada, né? O time vinha de uma sequência de derrotas e tal. O São Paulo com o Dorival, ele tem um ótimo aproveitamento, né? Mesmo com essas oscilações das últimas rodadas. Pega o Flamengo, né? Vai ser o encontro aí de Dorival e Flamengo, né? Esse jogo já tá tenso aí. Que noite do Dorival ontem. O Dorival tá fazendo um ótimo trabalho, né? Tanto que quando ele chega no São Paulo, que o São Paulo tava em baixa, ele fica, se não me engano, 10 jogos sem perder, né? Fica 10 jogos sem perder, mais ou menos. Aí ele tem uma derrota aqui, uma derrota ali, claro. Só que olha como tem sido, né? Passado o Palmeiras na Copa do Brasil, por exemplo, é a mesma situação que eu falei do Galo, né? Pra mim, o Galo não é um vexame ter caído na Libertadores. Tudo bem, o Galo tem um elenco pra chegar mais longe, claro que tem. Só que você pegar um Palmeiras nas oitavas de final é a mesma coisa que o São Paulo passou na Copa do Brasil. Pegou o Palmeiras nas quartas de final e mesmo assim foi lá e passou, né? E agora tem a oportunidade de reverter o placar contra o Corinthians. Difícil? Óbvio que é difícil.
Só que é um jogo que tá em aberto ainda. É um jogo possível, né? E daí ontem o São Paulo foi muito bem. É um clássico, e aí o São Paulo volta a vencer num momento super propício, né? Porque você consegue uma classificação importante numa competição internacional e aí parece que tira um pouco também o peso das costas, né? Resolve um problema ali e agora vai encarar o jogo que é a prioridade na semana que vem, que é o jogo da Copa do Brasil. Então, acho que tem condições, né, de reverter. A gente viu aí, né, o que o Olímpia fez também contra o Flamengo. Então, são várias inspirações aí pro Dorival para esse jogo de quarta-feira, super importante. Com certeza vai estar cheio o estádio, né, e vai ser um jogo super motivante para os dois lados, né? Tanto pro Corinthians, que também vem numa sequência sensacional, né, quanto pro São Paulo, que conseguiu se recuperar agora e voltou a vencer num jogo decisivo. Muito bem, muita gente participando com a gente aqui, né? O Giancarlo Vieira, Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar. Tudo começou lá, né? Para essa fase ruim do Flamengo, né? O Marcos Braz até puxou essa música. Começou com a praga do Dorival. O Dorival, aliás, daí teve uma praga do presidente do Ceará, lembra? Quando ele saiu pro Flamengo. Só que deu tudo errado. Deu tudo errado, né? Porque a praga voltou lá pro Ceará, o Ceará foi rebaixado, né? E aí o Dorival foi campeão brasileiro com Copa do Brasil Copa e do Libertadores. Brasil, da Libertadores com o Flamengo, né? Então é isso. Muito bem, então tá aí, a gente arredondou esse assunto, Libertadores, Copa Sul-Americana, os brasileiros então que seguem, aqueles que se despedem aí das competições internacionais e evidentemente vamos falar muito desses assuntos aí também na sequência dentro do calendário do futebol sul-americano.